Eles riram. Riram como quem debocha da dor, como quem se sente intocável diante do sagrado. Zombaram do nome de Padre Pio, cuspiram palavras de escárnio e acharam que nada aconteceria. Mas o céu ouve. O invisível responde. E o castigo chegou. Não lá longe. Aqui, no Brasil. Em silêncio, como uma sombra que se arrasta pelas frestas da alma, aconteceu algo que nem os mais céticos conseguiram ignorar. Uma tragédia inesperada, marcada por sinais que não podem mais ser chamados de coincidência. Algo foi liberado, e quem tem olhos espirituais sabe. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus está chamando você. O livro sagrado de Padre Pio, que já curou e transformou milhares, está disponível por pouco tempo. Acesse o primeiro comentário fixado e escreva Amém nos comentários para selar sua bênção. Se você tem mais de 50 anos, talvez já tenha sentido isso. Aquela sensação no peito de que o mundo está estranho, pesado, como se estivesse fora do lugar. Não é coisa da sua cabeça. Você sente porque o que é espiritual se manifesta também no corpo. As dores aumentaram, a tristeza parece não ir embora, e no meio disso, algo aconteceu aqui, bem debaixo dos nossos pés. Uma família inteira foi devastada. Não foi só uma perda, foi um sinal. E tudo começou com risos de deboche contra o homem que carregava as chagas de Cristo. Talvez você tenha escutado algo nos jornais, mas o que eles mostram é sempre superficial. A verdade está por trás do véu. Eles zombaram de um santo, riram da fé de milhões. E hoje há um silêncio pesado naquela casa. A energia parece ter sido drenada. Os vizinhos não conseguem explicar. Os pássaros pararam de cantar no quintal. Até o cachorro mais barulhento se calou. Algo ali quebrou espiritualmente. E ninguém que se aproximou saiu sem carregar uma estranha inquietação na alma. E o mais assustador, antes de tudo acontecer, uma senhora, conhecida na cidade por rezar todos os dias com o terço nas mãos, disse em voz baixa que o céu estava triste. Ela sonhou com uma figura de túnica marrom, que chorava diante de um altar queimado. Ela acordou suando frio, avisou a família, pediu que parassem de brincar com as coisas sagradas, mas foi ignorada. Horas depois, a notícia chegou. Não dá para explicar com lógica, mas o que ela viu era real, e o castigo foi rápido. No primeiro comentário estou deixando um presente de fé, um livro com revelações ocultas de Padre Pio que não foram reveladas ao grande público. Poucos terão acesso. Baixe agora, antes que desapareça. Depois escreva: Amém. Hoje Deus falou comigo. Ninguém quer acreditar que o espiritual toca o físico. Mas quando um homem santo é zombado, as consequências não ficam no mundo invisível. O próprio Padre Pio dizia que as almas que brincam com o que é sagrado colhem tempestades. Ele viu isso em visões, sentia no corpo, sofria não por ele, mas por nós, por aqueles que duvidam, por aqueles que acham graça onde há dor. E quando zombaram de sua fé aqui, nesse solo abençoado, um ciclo se rompeu. Não foi a primeira vez, e, infelizmente, pode não ser a última. Em cidades pequenas, igrejas vazias se tornaram alvos de piadas. Imagens sagradas foram destruídas. E pessoas de fé passaram a ser tratadas como ultrapassadas. Mas existe um limite. O céu é misericordioso, mas também justo. E quando esse limite é ultrapassado, algo se levanta do invisível e mostra que o sagrado não é brincadeira. Que há consequências que não podem ser desfeitas com um pedido de desculpas. Você pode até não ver com os olhos, mas sente quando algo muda no ar, quando o ambiente antes leve se torna denso, quando até o vento parece carregar um lamento. O que aconteceu ali não foi apenas uma tragédia, foi um eco do que está por vir, um aviso, uma prova de que a intercessão de Padre Pio não deve ser tratada com desdém. Porque ele ainda está presente em cada lágrima de quem reza, em cada coração que sente arrependimento.
Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. E o que mais dói é que tudo poderia ter sido evitado. Bastava uma atitude, um gesto de reverência, uma oração sincera, mas preferiram o escárnio, preferiram os aplausos vazios da zombaria e agora vivem com o peso da culpa. Porque quando uma mãe chora sobre o corpo do próprio filho e sussurra o nome de Padre Pio pedindo perdão, é porque o medo real chegou, e nenhuma palavra ensaiada de consolo consegue aliviar. Se você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus está chamando você. O livro sagrado de Padre Pio, que já curou e transformou milhares, está disponível por pouco tempo. Acesse o primeiro comentário fixado e escreva amém nos comentários para selar sua bênção. Uma conhecida da família contou que dias antes da tragédia, algo a impedia de entrar naquela casa. Sentia um bloqueio, um arrepio constante, como se uma presença estivesse ali, silenciosa, avisando, não vá. Ela não foi, mas outros entraram e saíram diferentes. Não dá para descrever, mas os olhos deles carregavam um vazio. Algo foi tocado ali dentro, e não era humano. Era como se o tempo tivesse parado, como se a própria casa soubesse que algo estava para acontecer. E o mais incrível, quando abriram o armário da sala, encontraram um terço antigo, empoeirado, com uma medalha de São Pio pendurada. Ninguém sabia como aquilo foi parar ali. A avó da família dizia que ele era milagroso, que não podia ser desprezado, mas riram disso também. Jogaram o terço numa caixa, junto com velharias. E agora, esse mesmo objeto é o único que ainda resta intocado. O único que parece carregar uma paz inexplicável em meio ao caos. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje, algo espiritual foi ativado em mim. É fácil dizer que tudo isso é exagero, que são coincidências, mas quem tem mais idade, quem já viu o mundo girar tantas vezes, sabe que certas coisas não se explicam. Sentem na pele, no corpo, na alma. O tempo não mente. O que era leve agora é denso. O que era luz virou sombra. E não é por acaso, é consequência. O povo se afastou, e Padre Pio chora de novo. Não pelo desprezo, mas por saber o preço disso. As revelações deixadas por ele foram ignoradas, trancadas, ocultadas. E agora, aos poucos, estão voltando à tona. Mas não sem dor. Quem lê, chora. Quem entende, treme, porque são palavras que não vieram de um homem qualquer. Vieram de alguém que enxergava além da carne, que via o que estava por vir, que avisou, e mesmo assim foi ridicularizado, chamado de fanático, de louco, de falso santo. Mas a justiça divina não dorme. O céu grita em silêncio, e quem ainda tem fé, ouve. Os sinais estão em todo lugar. No comportamento das crianças, no cansaço inexplicável dos mais velhos, nos animais que fogem de certos lugares, e o mais triste, na frieza dos corações. Onde antes havia amor, agora há apenas indiferença, como se o mundo estivesse anestesiado. Mas Padre Pio não desistiu. Ele continua intercedendo por você, pela sua casa, pela sua família. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Quando olhamos para trás, percebemos que a dor sempre avisou, sempre esteve lá, como uma batida na porta. Mas fingimos que não ouvimos, e agora já não dá para ignorar. A história dessa tragédia é só o começo. Um alerta para quem ainda zomba, para quem acha que a fé é uma brincadeira de gente velha, para quem despreza os sinais do alto. Mas para os que acreditam, há um refúgio, há uma saída. E começa com humildade, com arrependimento, com oração sincera. Padre Pio dizia que quem zomba do céu, colhe a própria colheita. Mas quem se curva, quem chora de verdade, é levantado. E talvez, neste exato momento, alguém esteja precisando ouvir isso, que ainda há tempo,
que a fé não é fraqueza, que o terço não é objeto inútil, que o nome de um santo não é motivo de riso, é escudo, é proteção. E quando o inimigo ri, é porque sente medo do que está prestes a ser revelado. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. E é por isso que agora, mais do que nunca, você precisa prestar atenção no que vou te contar. Porque o que começou com risos e piadas se tornou o aviso mais duro dos últimos tempos. E o que ainda está por vir será pior. Se você sente que sua casa tem ficado mais fria, se você percebe que sua alma tem se calado mais do que orado, se você acorda no meio da noite com o coração apertado, saiba, não é à toa. O invisível está se movendo. E o castigo que caiu aqui no Brasil é só o prenúncio. Não há mais tempo para ignorar. O erro de muitos foi pensar que o silêncio de Deus era esquecimento. Mas ele apenas se calou para ver até onde iríamos. E fomos longe, muito longe. Rimos dos santos, pisamos nas orações, zombamos da dor dos fiéis, e agora choramos em silêncio por dentro, porque no fundo, mesmo quem não reza, sente que algo está errado. Há um medo estranho no ar, uma inquietação, um pressentimento. Algo se partiu, e não dá mais para fingir que não ouvimos o estalo. Aconteceu num final de tarde, céu limpo, crianças brincando na rua, um som de risadas vindo da casa. Mas dentro dela, o clima era outro. Uma discussão sobre religião. Um comentário maldoso sobre os que ainda acreditam. Uma piada sobre as imagens dos santos. Uma zombaria direta a Padre Pio. Foram segundos. E então, o grito, um estrondo e um silêncio que ninguém consegue explicar. A vida daquela família mudou em minutos. O que era casa virou ruína, o que era alegria virou peso. Os jornais disseram que foi acidente, mas não foi. As pessoas que estavam lá sabem. O olhar de pânico, as luzes piscando, o som estranho vindo do teto, uma presença. Algo que paralisou todos. Foi como se o tempo tivesse parado. E então o impacto. Quando os bombeiros chegaram, uma das crianças dizia entre soluços: "O homem da túnica mandou parar." Ela não sabia quem era, nunca tinha ouvido falar de Padre Pio, mas descreveu com detalhes o rosto dele, como alguém que viu com os próprios olhos. A mãe dessa criança está internada, não fala, só olha para o teto. Dizem que está em estado de choque, mas os médicos não conseguem entender por quê. O corpo está bem, mas a alma parece perdida. Ela repete uma frase sem parar: "A gente riu, a gente riu." Como se tivesse entendido tarde demais o que realmente aconteceu, como se estivesse revivendo cada segundo da zombaria. E agora, não consegue mais fugir da culpa. Este livro, no primeiro comentário, não é comum, é um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: "Amém. Eu fui tocado por essa palavra." E você, vai rir também? Vai fingir que é só exagero? Ou vai parar agora e olhar em volta? Porque os sinais estão aí, no desânimo inexplicável, no medo que chega sem aviso, nos sonhos perturbadores, nos pequenos acidentes, nas palavras duras dentro de casa. O mal está se aproximando das famílias, e tudo começa com uma semente, o desprezo pelas coisas do alto. Quando você desvaloriza o sagrado, você convida o contrário. Quantas vezes você já pensou em voltar a rezar? Quantas vezes sentiu que deveria buscar proteção, mas adiou? Sempre tem algo mais urgente, sempre tem uma desculpa. E enquanto isso, o mal avança. Rápido, sutil, silencioso. Ele não bate na porta. Ele entra pelas brechas da fé, pela falta de oração, pela indiferença. E quando você percebe, já está sendo afetado. No seu sono, nos seus filhos, no seu casamento.
Uma mulher da vizinhança contou que viu algo estranho no céu no dia seguinte. Um círculo de luz cercado por sombras. Ela é cética, nunca acreditou em nada, mas naquele dia ajoelhou no meio da rua. Disse que algo sussurrou no seu ouvido: reze por eles. Desde então, ela mudou. Começou a rezar o terço todos os dias às 3 da manhã. Diz que acorda sempre no mesmo horário, sem despertador, e sente que alguém a observa. Não com medo, mas com tristeza. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O que aconteceu naquela casa foi só o estopim. Em outras regiões do país, relatos semelhantes começaram a surgir. Gente que zombou da fé e perdeu algo sem explicação. Pessoas que debocharam da intercessão dos santos e viram sua paz sumir como fumaça. Em uma cidade pequena no interior, um homem arrancou uma cruz antiga da parede do quarto da mãe. Jogou fora. Na mesma noite, ele teve um derrame. Os médicos disseram que foi súbito, mas a mãe dele, de 93 anos, disse: isso foi porque ele mexeu no que era sagrado. Você pode achar tudo isso pesado, mas pesado mesmo é ver uma mãe enterrar um filho. Pesado é sentir sua casa mergulhada em silêncio. Pesado é acordar e não ter mais fé para levantar. Pesado é saber que você teve chance de se proteger e não fez nada. Padre Pio não deixou mensagens para serem decoradas. Ele deixou alertas. E a gente ignora, até o dia em que a dor nos obriga a lembrar. Escreva: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Alguns vão dizer que é exagero. Outros vão rir, mas os sensíveis vão sentir. Aqueles que ainda têm o coração conectado ao alto vão entender que essa mensagem não é entretenimento. É um aviso, é um puxão espiritual, porque ainda há tempo, mas não muito. As forças que se levantaram contra o nome de Deus já estão atuando. E Padre Pio, mesmo depois de morto, continua lutando pelas almas. Mas ele precisa que você também lute. Você não precisa entender tudo, só precisa crer, porque há um movimento espiritual acontecendo. Quem ri agora pode chorar amanhã. Quem debocha hoje pode implorar por misericórdia antes da noite acabar. E não há dor maior do que saber que você teve chance de se proteger e deixou passar. O livro que está no comentário não é mais um conteúdo qualquer. É proteção. É escudo, é aviso. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Talvez essa seja a última vez que Deus está te chamando de forma tão clara. Talvez seja hoje o dia de você decidir parar de ignorar, porque o mal não avisa. Ele entra, ele destrói, ele separa, e quando você acorda, já perdeu. Mas hoje ainda dá tempo. Se você está com medo agora, isso é bom. O medo verdadeiro nos aproxima do céu. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça, como tantas verdades do alto. Depois escreva: Deus é fiel. Eu creio. Já são mais de 50 casos relatados com sinais semelhantes. Tragédias inexplicáveis, mudanças abruptas na rotina, pessoas que começaram a ouvir vozes, animais que pararam de entrar em certas casas, fotos de santos rasgadas, bíblias desaparecendo, e em todos esses lugares havia zombaria, havia desprezo pelo espiritual. Havia alguém que riu de Padre Pio. Você quer arriscar sua casa, sua alma, seus filhos, ou vai parar agora e entender que o que está sendo revelado é sério? O tempo do depois eu vejo isso acabou. Você não precisa ser perfeito, só precisa acreditar, só precisa buscar e confiar que ainda há um fio de proteção sendo estendido até você, mas ele é frágil. Ele se rompe fácil se você não agarrar com fé. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. E se você acha que tudo isso ainda não é suficiente para se mover, talvez precise lembrar de algo que a sua alma já sabe, mas que o mundo tentou apagar. O mal não avisa quando vai entrar.
Ele não bate a porta com educação, ele simplesmente chega. E se sua casa estiver aberta espiritualmente, se sua alma estiver enfraquecida, ele entra e se instala lentamente, desfazendo tudo o que foi construído com oração, lágrimas e fé. E quando você perceber, já estará vivendo o que aquela família viveu, a ruína. Esses casos que se repetem em silêncio estão sendo ignorados pela maioria. As pessoas têm medo de parecerem fracas. Não querem admitir que o espiritual interfere no natural, mas os fatos não mentem. Por trás de cada tragédia inexplicável, há um padrão oculto que ninguém ousa mencionar: a quebra da reverência, o desrespeito ao sagrado, o desprezo pelas coisas de Deus. Zombar de um santo como Padre Pio não é apenas um ato de desrespeito, é um convite aberto ao caos. Você sente que a sua família está se afastando? Que o clima dentro da sua casa ficou mais pesado? Já notou como as discussões aumentaram, como o silêncio virou rotina, como os abraços se tornaram raros? Isso não acontece do nada. Existe um motivo. E o motivo pode estar ligado à ausência de Deus dentro do seu lar. Quando o espiritual é negligenciado, o natural apodrece. Quando a oração desaparece, o medo se instala. Onde não há fé, o desespero encontra espaço. Não é coincidência que tantas famílias estão vivendo uma mesma dor: perda de filhos, divórcios inesperados, doenças que não têm explicação, insônia constante, angústias inexplicáveis. É como se uma nuvem estivesse pairando sobre os lares. E essa nuvem não é feita de água, é feita de esquecimento. Esqueceram de rezar, esqueceram do terço, esqueceram do altar, esqueceram de Deus, e o inimigo se aproveitou do vazio. É isso que Padre Pio viu, e é por isso que ele deixou revelações tão graves. Muitos acham que isso é coisa de gente velha, de avó rezadeira, mas não é. É real. E quanto mais você ignora, mais perto fica de experimentar na pele o que foi avisado em visões. Padre Pio viu casas desmoronando não por terremotos, mas por falta de fé. Viu famílias sendo destruídas não por acidentes, mas por descuido espiritual. Ele chorou, sangrou, sofreu para alertar, mas preferiram rir, e agora já é tarde para alguns. Padre Pio avisou: agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. As aparições de Padre Pio não pararam com sua morte. Relatos continuam surgindo em hospitais, em estradas, em momentos de desespero profundo. Pessoas que nunca ouviram falar dele descrevem um homem de rosto sereno, túnica marrom e olhos que atravessam a alma. Um homem que aparece quando tudo parece perdido e que sussurra com firmeza: reze. Quem ouve nunca mais esquece. Porque não se trata de imaginação, é intervenção. Na cidade de Petrópolis, uma mulher contou que estava prestes a tirar a própria vida. Já tinha deixado a carta, trancado a porta, tomado os remédios. Mas antes de perder os sentidos, viu no espelho um vulto com estigmas nas mãos. Não falou nada. Só o olhou com tristeza. E ela sentiu uma dor tão forte no peito que vomitou todos os remédios. Sobreviveu. E depois, ao ver uma imagem de Padre Pio na internet, caiu de joelhos. Era o mesmo homem, e desde então dedica a vida a rezar por pessoas que pensam em desistir. Você entende o que isso significa? Significa que ainda há tempo, mas é um tempo curto, como uma vela que já está no fim do pavio. Você precisa agir. Precisa proteger a sua casa, precisa blindar a sua alma, porque quando o castigo desce, não escolhe se a pessoa é boa ou má. Ele atinge quem está desprotegido, e a única proteção real é espiritual. Não há dinheiro, médico, amigo ou governo que consiga parar o que vem do alto. Você precisa se perguntar agora: se algo acontecesse comigo essa noite, como está minha alma? Porque muitos de nós vivem adiando o reencontro com Deus.
Acham que sempre haverá amanhã. Mas Padre Pio dizia: o amanhã é uma ilusão para os que não querem mudar. E essa frase ecoa como uma sentença, porque o mal se alimenta dessa ilusão. Ele entra quando você diz: depois eu oro, depois eu me confesso, depois eu volto a acreditar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. O livro que está no primeiro comentário contém mensagens ocultas que a própria Igreja tentou silenciar. Revelações sobre os tempos finais, sobre o avanço do inimigo, sobre as estratégias que estão sendo usadas para enfraquecer a fé das famílias. Não é um livro comum, não é um texto bonito, é uma arma espiritual. E quem tem acesso, sente, não com os olhos, mas com a alma. Ele incomoda o mal. Ele liberta os que estão presos por dentro. Uma senhora de 68 anos me disse que, após ler esse material, passou 3 noites sem dormir. Mas não era insônia. Era como se algo estivesse sendo quebrado dentro dela. Um peso antigo. Uma dor que nem ela sabia de onde vinha. Ela chorou, rezou, gritou, caiu de joelhos. E quando amanheceu no 3º dia, disse que se sentia leve como há 40 anos não sentia. Ela não sabia, mas havia passado por uma libertação espiritual. Só lendo, só crendo. E é isso que o inimigo não quer que você descubra. Que a fé verdadeira cura. Que o nome de um santo como Padre Pio ainda tem poder. Que o toque espiritual pode atravessar distâncias, pode ultrapassar paredes. Pode transformar sua dor em testemunho. Ele quer que você ache isso tudo bobeira, que continue ignorando, porque enquanto você está distraído, ele segue entrando, destruindo, silenciando. Você precisa decidir agora, porque o que está vindo é pior, mais sutil, mais destrutivo. Será como veneno espiritual. Vai começar com cansaço, depois desânimo, depois raiva sem motivo, depois brigas. E quando você perceber, a sua casa já estará desfeita, seus filhos longe, sua fé apagada, sua alma vazia. Mas isso não é inevitável. Você pode parar isso, agora, com oração, com fé, com renúncia ao pecado, com o livro nas mãos e o joelho no chão. Este livro no primeiro comentário não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. E se você sente um aperto no coração enquanto ouve isso, não é por acaso. É porque Deus está te tocando. Está usando esse momento para te chamar de volta, para te dizer que Ele ainda te quer, que Padre Pio ainda intercede por você, mas que a decisão é sua. Você pode ignorar ou pode dobrar os joelhos agora e pedir: Senhor, me protege, me ajuda, me restaura. Porque o que está em jogo não é um simples aviso, é a eternidade da sua alma. E você precisa entender com todo o seu coração que a dor que sente não é só sua. É uma dor espiritual coletiva, silenciosa, crescente. Um tipo de tristeza que o mundo tenta medicar, mas que só se cura com fé. O cansaço que você carrega, essa angústia no peito que te acompanha, mesmo quando tudo parece estar bem. Isso não é apenas emocional, isso é espiritual. E está se espalhando como uma praga invisível sobre os lares, porque as pessoas deixaram as portas abertas. E o inimigo entrou. Ele entrou quando as orações pararam, quando os terços foram esquecidos nas gavetas, quando os pais deixaram de abençoar seus filhos antes de dormir, quando as imagens dos santos foram tratadas como meros enfeites, quando a palavra de Deus foi substituída por distrações baratas. Ele entrou quando zombaram da intercessão dos santos, quando riram da dor de quem acredita, e agora ele está agindo, você está sentindo, porque isso é real, está na atmosfera. Quantas noites você já passou em claro, sentindo como se algo estivesse prestes a acontecer, como se uma presença estivesse no quarto,
observando, esperando que você desista. Isso não é loucura, é guerra espiritual. E você está no meio dela, mesmo que não queira, mesmo que não tenha escolhido. O mal não pede permissão. Ele entra nas casas onde não há luz, onde a oração foi esquecida, e começa a corroer a alma das pessoas por dentro. Você já reparou como o número de depressões aumentou? Como os casos de ansiedade se multiplicaram? Como as doenças emocionais estão dominando até mesmo os idosos, que antes eram firmes como rochas? Isso é espiritual, não é coincidência. É resultado da ausência de Deus nos lares. E essa ausência começou quando as pessoas acharam que poderiam viver sem o sagrado. Quando acharam que já sabiam demais, que já tinham visto de tudo, que nada mais as surpreenderia. Mas Padre Pio avisou. E está avisando de novo. Você precisa fechar as brechas, precisa voltar a orar, precisa proteger sua casa com fé, com água benta, com o sinal da cruz, precisa limpar espiritualmente tudo aquilo que deixou entrar e que agora habita nos cantos da sua casa e do seu coração. Porque quando o castigo desce, não há tranca que segure, só a fé, só a presença divina. Só a intercessão dos santos pode manter o inimigo do lado de fora. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Uma senhora que me escreveu dias atrás contou que, após zombar de uma imagem de Padre Pio na casa da irmã, começou a ter pesadelos constantes. Sempre o mesmo. Um túnel escuro, com pessoas chorando, gritando, pedindo por luz. E no fim do túnel, o próprio Padre Pio, de braços abertos, implorando que ela voltasse à fé. Ela não sabia quem ele era, não conhecia nada sobre ele. Foi pesquisar e ficou em choque. Hoje, ela é outra pessoa. Reza o terço diariamente e disse que nunca mais sentiu medo. Isso é real. Os santos continuam agindo, mas eles respeitam o livre-arbítrio. Eles não invadem, eles apenas chamam. E se você não ouve, o preço pode ser alto, muito alto. Porque ao ignorar o chamado, você deixa de lado a única proteção que realmente funciona contra o que vem se aproximando. O mundo já entrou em colapso espiritual, e o que vem agora será visível. As tragédias deixarão de ser inexplicáveis e se tornarão frequentes, e quem não estiver preparado cairá. Não pense que está seguro só porque nada aconteceu ainda. O silêncio também é uma forma de alerta. É como o som que antecede a tempestade, a calma artificial que precede o estrondo. É nesse momento que você deve decidir ficar onde está ou se mover espiritualmente, reacender a vela, levantar o terço, buscar a proteção que já te foi oferecida. O livro que está no comentário é mais do que palavras, é armadura espiritual. Foi escrito para quem ainda tem chance. Você sente isso, não sente? Essa vibração no ar, essa sensação de que algo muito maior está prestes a acontecer. O tempo está mudando, e não estou falando do clima. Estou falando da linha invisível entre o natural e o sobrenatural. Está mais tênue do que nunca. Coisas que antes levavam anos para acontecer agora acontecem em dias. A justiça do céu está se aproximando e não há como fugir. Ou você se protege ou será atingido. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. O inimigo não tem pressa. Ele age aos poucos. Primeiro tira sua vontade de rezar. Depois suga sua energia. Você começa a dormir demais ou a não dormir nada. Começa a sentir peso nos ombros, uma tristeza que não passa. E então, as discussões dentro de casa aumentam. Palavras duras são ditas, mágoas se acumulam, e de repente você não reconhece mais sua família.
A destruição é silenciosa, até que se torna visível, e é por isso que Padre Pio continua aparecendo para pessoas do mundo todo, não para assustar, mas para lembrar, para dizer que ainda dá tempo, que é possível voltar, mas precisa ser agora, porque o relógio espiritual está no fim. Você já percebeu como os sinais estão se acelerando? O número de catástrofes, a frieza das pessoas, a inversão de valores, tudo está virando. E quando virar por completo, muitos implorarão por proteção, mas já será tarde demais. Você pode escolher ser surdo, mas isso não impedirá que o trovão venha. O que está por vir fará as pessoas caírem de joelhos não por fé, mas por desespero. E Padre Pio sabia disso. Por isso sofreu. Por isso carregou no corpo as dores de Cristo. Por isso chorava pelas almas que se afastavam de Deus, achando que eram fortes. Mas a verdadeira força está na fé, na humildade de reconhecer que precisamos de ajuda, de proteção, de intercessão. O livro que está no primeiro comentário foi escrito com base em visões espirituais que poucas pessoas conhecem. Ele não é um enfeite, é uma resposta. Uma arma, um escudo. Se você sente que está perdendo o controle da sua vida, se tudo parece estar desmoronando, se sua alma está cansada, abra esse conteúdo com reverência. Leia com o coração e esteja pronto para ser transformado. Agora me diga, você realmente está disposto a continuar ignorando tudo isso? Está disposto a ver sua casa se tornar apenas uma estrutura sem paz? A ver sua família se desfazer sem saber porquê? A sentir que sua alma se esvazia mais a cada dia? Ou você vai, agora, fazer a escolha mais importante da sua vida? Porque a escolha que você faz agora, neste exato momento, vai ecoar por muito mais tempo do que imagina. Não é só sobre mudar um hábito. Não é sobre ler um texto e seguir com a vida. É sobre o destino da sua alma. O que está em jogo é invisível, mas tão real quanto a dor que você sente no peito ao ver sua família se desfazendo. É o silêncio frio da madrugada, quando você percebe que está rodeado, mas ainda assim sente-se completamente só. Isso não é normal, isso é espiritual. Se você tem mais de 50 anos, você viu o mundo mudar. Você viu os valores se invertendo. O que era certo passou a ser questionado. O que era pecado passou a ser defendido. As igrejas esvaziaram, os lares se tornaram campos de batalha. E o que antes era protegido pela fé, agora está vulnerável. Mas você, que viveu uma época onde se colocava o terço embaixo do travesseiro e a imagem do santo na parede, ainda pode resgatar essa força. Porque o tempo está se fechando, e as escolhas que você faz hoje vão definir se o mal vai ou não encontrar brecha na sua casa. A dor que carrega não é por acaso. A tristeza que se recusa a ir embora. A inquietação que começa logo pela manhã e só piora quando o dia escurece. Isso é a sua alma pedindo ajuda, implorando para que você pare de fingir que está tudo bem, para que você reconheça que precisa voltar à fé, porque mesmo as pessoas mais fortes quebram quando o espiritual é ignorado. E Padre Pio sabia disso. Ele viu isso acontecer em visões e chorou por isso. Você pode até ter rezado no passado, pode ter frequentado a igreja, ajudado os outros, acendido velas, mas se abandonou isso com o tempo, o vazio foi crescendo. E se você não preencher esse espaço com oração, o mundo vai preenchê-lo com medo, dor, conflito e desespero. E uma vez que o desespero entra, ele arranca tudo. Começa com a paz, depois leva à saúde, depois os laços familiares, até que resta apenas um corpo cansado, vagando sem direção. E sabe qual o pior? Quando isso acontecer, ninguém vai poder ajudar. Nem os filhos, nem os médicos, nem os amigos, porque as batalhas mais importantes não são resolvidas por mãos humanas. Elas só se vencem de joelhos no chão, com o coração rasgado em oração. E essa é a batalha que já começou dentro da sua casa.
Você sente isso. Você vê isso. Mas está esperando o que para reagir? O livro que está no primeiro comentário é mais do que revelação. Ele é um escudo contra tudo isso. Um escudo contra a dor silenciosa que tem se espalhado entre as famílias. Baixe agora e escreva com fé. Eu creio, Senhor. Você sabe o que é acordar no meio da noite com o coração acelerado, o suor frio escorrendo pela testa e uma sensação estranha, como se algo estivesse errado, mesmo que tudo ao redor pareça normal? Isso não é só ansiedade. Isso é a presença do mal, tentando te convencer de que você está sozinho. Mas você não está. Padre Pio continua intercedendo. Só que ele só pode agir se você der o primeiro passo, se você abrir a porta para o sagrado voltar. Em cidades pequenas, onde a fé era forte, começaram a surgir relatos de vultos nas janelas, sussurros à noite, pesadelos que se repetem exatamente iguais por semanas. Pessoas idosas começaram a relatar sonhos com igrejas em chamas, terços quebrados, imagens de santos cobertas de poeira. E sempre, em algum momento do sonho, surge a mesma figura. Um homem com um olhar sereno e profundo que estende as mãos marcadas por chagas e diz: volte. Acordam em lágrimas, com medo, mas com a certeza de que foram tocados. Isso está se espalhando porque estamos nos afastando. A proteção espiritual das famílias está ruindo. O que você está vivendo hoje é apenas o início do que já foi previsto. Está escrito, foi anunciado, mas a maioria prefere fingir que não está vendo, porque assumir que precisa de fé é, para muitos, um sinal de fraqueza. Mas é exatamente o contrário. Só os fortes admitem que não conseguem vencer sozinhos. Só os fortes dobram os joelhos. E não pense que a tragédia vem com gritos e trovões. Muitas vezes ela vem em forma de silêncio, de vazio, de noites longas demais, de cansaço sem explicação, de pequenas brigas que viram abismos, de diagnósticos médicos que não fazem sentido. E quando você se dá conta, a vida já não é mais a mesma. O mal já ocupou espaço demais. E sem perceber, você se afastou de tudo que era proteção. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Quantas coisas você perdeu por adiar a fé? Quantas vezes sua intuição avisou que algo não estava certo, mas você ignorou? Quantas pessoas que você ama hoje estão frias, afastadas, endurecidas, e você não sabe como trazê-las de volta? Isso não é falha sua. Isso é o reflexo da ausência de oração dentro de casa. É por isso que o livro de Padre Pio é urgente, porque ele fala diretamente com essas dores. Ele revela o que está por trás disso tudo e, mais importante, mostra o que você ainda pode fazer. Padre Pio dizia: onde falta oração, o demônio faz morada. E você sente isso, você sabe disso, porque tem percebido que sua casa, antes cheia de vida, agora está fria. Os quartos estão escuros, o riso sumiu. O barulho agora é só de televisão alta, tentando abafar os silêncios que machucam. E você precisa decidir. Vai continuar fingindo que está tudo bem ou vai finalmente permitir que o sagrado volte? As palavras desse livro não foram escritas para quem é curioso. Foram escritas para quem está no limite, para quem clama por respostas, por cura, por uma chance de salvar o que ainda resta. Não é um conteúdo leve. Ele mexe, ele revolta, ele quebra estruturas internas. Mas depois que você o lê, algo muda. Porque ele toca onde ninguém toca, no fundo da alma, no ponto onde mora a dor que você nunca conseguiu explicar. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Imagine você acordando amanhã e recebendo uma notícia que muda tudo. Que alguém da sua família está doente, que um acidente aconteceu, que alguém que você ama decidiu ir embora.
Imagine o desespero, a dor, a culpa por não ter feito o que sabia que precisava ter feito. É isso que estamos tentando evitar agora, com esse alerta, com essa mensagem. Não é sensacionalismo, é realidade. E se você sente esse nó na garganta, é porque sua alma reconhece que já passou da hora. Você está diante de um momento espiritual decisivo. Não é só mais um vídeo, mais uma história. É uma convocação para voltar à fé, para proteger sua casa, para blindar seu espírito. O que virá nos próximos dias será pior, mais sutil, mais perverso. Mas aqueles que estiverem com o escudo da oração, com o nome de Padre Pio nos lábios e o coração aberto, estarão guardados. Não imunes ao sofrimento, mas protegidos do colapso total. E isso é tudo o que o inimigo não quer: que você desperte, que você se levante, que você reze, porque uma única alma em oração é capaz de mudar o ambiente inteiro, de silenciar o mal, de restaurar a casa. E é isso que está ao seu alcance agora, não amanhã. Agora, basta decidir e agir, porque a fé que se adia enfraquece. E uma fé fraca é como uma porta entreaberta num dia de tempestade, porque o que está vindo para este mundo não será anunciado com sirenes, mas com silêncio. E é esse silêncio que está, aos poucos, tomando conta de lares inteiros. O silêncio do marido que não olha mais nos olhos da esposa. O silêncio do filho que se trancou emocionalmente e não conversa mais. O silêncio da mulher que sorri para os outros, mas chora no travesseiro. Esse silêncio, meu irmão, minha irmã, não é ausência de som, é ausência de Deus, é ausência de oração, é ausência de proteção espiritual. Você sente isso, você vê isso. E dentro de você, algo já está pedindo socorro há muito tempo. Mas ninguém te ouviu. Talvez porque você também não soube como pedir. Talvez porque você se acostumou com a dor. Mas escuta, a dor só cresce quando é ignorada. E agora chegou o tempo de abrir essa ferida, não para expor, mas para curar. Chegou o momento de dizer a si mesmo: basta. Chega de viver no limite. Chega de viver com medo do próximo dia. O que te afasta da paz não é o que acontece fora. É o que você deixou entrar. Os pensamentos que você não combateu. As palavras que você aceitou ouvir. As influências que você permitiu morar na sua casa. O mal nunca entra pela porta da frente. Ele entra pelas brechas. E quando percebe, já está controlando seus sentimentos, sua rotina, sua saúde, mas você ainda tem a chance de mudar, não com força humana, mas com fé. Quantas coisas boas você deixou de viver por estar ferido? Quantas pessoas boas você afastou por medo de confiar? Quantas vezes sentiu que estava sozinho, mesmo cercado por gente? Isso tem uma raiz espiritual. E ela precisa ser cortada pela raiz. Padre Pio ensinava que as batalhas mais difíceis não se vencem no grito, mas no joelho. E agora, você precisa decidir. Vai continuar vivendo com essa dor, ou vai buscar o único que pode realmente libertar? Não adianta mais fugir, não adianta mais fingir. O que está vindo para o mundo é mais grave do que se imagina. A justiça divina já começou. Ela não virá como fogo do céu, ela virá como consequência. E a primeira consequência será a dor nos que zombaram do sagrado. Já está acontecendo. Pessoas caindo do nada, famílias ruindo de repente, vidas sendo levadas por forças invisíveis. E tudo isso está só no começo. Padre Pio viu, alertou, e poucos ouviram. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Sabe aquela sensação que você tem às vezes de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo? Aquela angústia que chega sem aviso, aquele choro sem motivo, aquela vontade de sumir?
Isso não é só cansaço, isso é espiritual, e você precisa tratar isso espiritualmente. Nenhum médico cura a alma ferida. Nenhuma conversa substitui o poder de um rosário rezado com o coração. Nenhum remédio acalma o grito de uma alma que perdeu a conexão com Deus. Você precisa entender que os santos não são figuras do passado. Eles continuam vivos, intercedendo, protegendo, agindo. Padre Pio está presente em lugares onde a fé quase se apagou. Ele aparece em sonhos, ele envia sinais, ele toca o coração dos que ainda têm fé, mas se você continua ignorando, o tempo passa, e quando a tragédia bate, muitos caem de joelhos tarde demais. Não espere por isso. Não teste os limites da misericórdia divina. Você quer um sinal? Então entenda que este vídeo é Esta mensagem chegou até você porque Deus ainda acredita que você pode voltar. Ele sabe que você não desistiu completamente. Sabe que dentro de você ainda existe um fio de fé. E isso é tudo que ele precisa para agir. Ele só precisa de um sim, um gesto, uma decisão. Porque o céu inteiro se move quando uma alma cansada diz, eu quero voltar. Mas essa decisão é agora, neste momento. Porque o relógio espiritual não para. Cada minuto que passa, o mundo piora e as brechas se abrem. Se você não proteger sua casa hoje, amanhã pode ser tarde. E quem paga o preço não é só você, é sua família, é quem você mais ama. O inimigo não tem pena, ele ataca onde dói. Ele destrói pelo afeto. Por isso, é urgente blindar seu lar, blindar sua fé. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado, mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga, eu creio. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se mesmo depois de tudo isso você ainda está na dúvida, pare e olhe em volta. Veja como está o mundo. Veja o que aconteceu com pessoas próximas a você. Veja como as doenças aumentaram. Veja como as famílias estão se destruindo. Veja como o mal se tornou comum, bonito, aceito. E me diga se isso parece certo. Não parece, porque não é. E o que está errado precisa ser corrigido. E essa correção começa dentro da sua casa. Não adianta mudar o mundo se sua alma está em ruínas. Não adianta querer paz se você vive em guerra com Deus. Não adianta querer proteção se você não busca os protetores. Você sabe disso. Você sente isso. Mas precisa agir agora, porque o mal não espera. Ele se aproveita da hesitação e se instala. E quando se instala, não sai fácil. Mas Deus pode tirá-lo e está esperando você pedir. Padre Pio dizia que os maiores milagres acontecem no silêncio. E talvez agora, neste momento, algo esteja acontecendo dentro de você. Talvez seja a primeira vez em anos que você sente vontade de orar, vontade de se ajoelhar, vontade de pedir perdão. Não ignore isso. Esse toque é sagrado. É a presença de Deus passando e perguntando, posso entrar? Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé. Eu creio, Senhor. E se você chegou até aqui, isso diz muito sobre você. Diz que você ainda sente, que você ainda escuta, que seu coração, mesmo machucado, ainda bate por algo que vale a pena. E isso é tudo que Deus precisa. Ele não quer perfeição. Ele quer verdade. Ele quer um coração quebrado, mas disposto. E se for esse o seu caso, saiba, você não está sozinho. O céu está se movendo por você agora. O livro que deixei no primeiro comentário é só o começo. Ele vai abrir seus olhos, vai mexer com suas certezas, vai te lembrar de tudo o que foi apagado pelo tempo. Mas você precisa ler.
Você precisa sentir, porque depois disso você não será mais o mesmo. Você vai entender por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Vai perceber que a sua dor nunca foi ignorada, que a sua oração, mesmo fraca, sempre foi ouvida. E agora eu te peço, confie. Mesmo que tudo pareça desmoronando, mesmo que você se sinta sem forças, mesmo que os dias pareçam repetitivos, a cura começa quando você volta a acreditar. A mudança começa quando você volta a ajoelhar. O impossível começa a acontecer quando você permite que Deus entre de verdade. Este vídeo está chegando ao fim, mas o chamado está só começando. Não é sobre mim, é sobre você. É sobre a sua alma, é sobre o seu lar, é sobre tudo que você pode salvar se decidir agora. Vá até o primeiro comentário, pegue o livro, reze, acredite e volte aqui para me contar o que mudou. No próximo vídeo, vou te mostrar revelações ainda mais profundas que Padre Pio deixou escondidas para os últimos dias. Prepare seu coração. O que você vai ouvir pode mudar tudo. Escreva "Eu confio em Deus", se você sente que essa palavra foi para você. Nos vemos lá. Amém.